eu quero falar para vocês do nosso convidado especial de hoje, o nosso palestrante, Dr. Fernando Lemos, é coloproctologista, cirurgião especializado das doenças do intestino e reto, formado há 24 anos pela Universidade Federal de Santa Maria, fez residência médica em cirurgia geral e digestiva no Hospital Conceição e especialização em coloproctologia no Hospital São Lucas da PUC. Ele é criador do canal do YouTube Planeta Intestino, com quase 7 milhões de inscritos, um dos maiores canais médicos do Brasil e o maior de coloproctologia do mundo. Entre todas as redes sociais e mídias, são quase 10 milhões de seguidores. Foi premiado pelo IBEST por 2 anos consecutivos como o médico mais lembrado e mais influente do Brasil, num país com mais de 550 mil médicos. Ele é casado com Francine Lemos e eles têm um filho, né? Francisco. Eu gostaria de pedir de todos vocês uma grande salva de palmas para que nós possamos receber o nosso palestrante. Uma boa noite a todos. Já quero começar pedindo desculpas que eu estou com um pouquinho de tosse, estou com um pouquinho de alergia, então pode ser que eu vá ter que tomar um pouquinho de água. Inicialmente eu quero agradecer o honroso convite da Adonep para estar aqui. Quero só citar o nome do presidente Lucas e também do Sérgio Soares, que está ali, que foi o que fez toda essa intermediação para nós estarmos aqui nessa noite. E eu gostaria já de, direto ao ponto, me apresentar para vocês. Eu sou Fernando Lemos, eu nasci em Santa Maria, mas na verdade era para eu nascer na minha cidade que eu me criei. Eu estava na barriga da minha mãe no dia 24 de dezembro, véspera do Natal, em Santa Maria. A maior parte dos meus familiares são de lá. E a minha mãe era para me ganhar em janeiro, mas eu cheguei, acabei vindo antes, 15 para meia-noite do dia 25. E aí acabei nascendo em Santa Maria, mas 2 dias depois, eu já fui para a minha cidade, a cidade que eu me criei, a cidade que eu amo, uma cidade linda, chamada Rosário do Sul. Algumas pessoas que talvez já foram para a Ribeira e passam por uma ponte grande que tem ali chamada Ponte Marechal de Abreu. Lá é conhecido como a cidade, a Praia das Areias Brancas. Lá tem uma areia mais fininha que areia de mar, que ninguém consegue entender porque é uma água doce. E é um local que eu tive uma criação maravilhosa lá. Aquela criação dos sonhos que os nossos filhos hoje em dia não podem mais ter, né? Brincar na rua, andar de bicicleta, jogar bola. E na verdade, muitos jantares da Adonep, muitos testemunhos, eu vejo pessoas contando, e é muito lindo contar, pessoas que vieram de uma classe baixa, ou de uma classe média baixa, e conseguiram superar e chegar até numa classe elevada. Isso é lindo de ver, né, como Deus faz, e o trabalho da pessoa, só que essa não é a minha história. Eu me criei num berço de uma classe alta. O meu pai, que está com 76 anos, Dr. Clóvis Lemos, um urologista muito famoso em toda a região. O meu pai se formou em 74. Ele iria ir estava entre Passo Fundo e Ijuí. Estava até com um consultório montado em Passo Fundo. Ele sempre me conta isso. Mas, por algumas situações que nós sabemos que tudo tem a mão de Deus, chegaram e disseram: olha, Dr. Clóvis, tem uma cidade que tem mais de 10 cidades ao redor que não tem urologista. Meu pai é uro, na minha família, ao todo, nós somos 12 médicos, mais da metade são urologistas, e o meu pai, e eu quase fui ser urologista, eu mudei na residência médica. E o meu pai, disseram, e tem lá em Rosário do Sul uma grande empresa chamada Swift Armor, um frigorífico norte-americano de Chicago, que depois fechou na cidade, perto dos anos 80, e é uma cidade que tem um potencial grande. E o meu pai foi para lá, e gostou muito da cidade, continuou lá, e se tornou um médico e empresário.
Meu pai se tornou fazendeiro, pecuarista, dono de 2 fazendas. Depois ele acabou vendendo para a Aracruz Celulose. O meu pai é construtor de edifícios, ou seja, um médico empresário muito bem sucedido. E eu sempre fui criado no meio com princípios cristãos. O pai do meu pai, que é meu avô, já falecido, ele era pastor. Ele foi um dos pioneiros de uma igreja chamada Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Tinha 27 cidades subjugadas a Santa Maria. E o irmão do meu pai, Neemias Lemos, ele era urologista, tanto que foi o que criou o serviço de urologia na Universidade Federal de Santa Maria, e ele também era pastor. E eu fui criado, então, num ambiente cristão. Sabia quem era Deus, sabia quem era Jesus, porém, o meu pai e a minha mãe não tinham aquele incentivo tão grande de nós frequentarmos a igreja na cidade. Essa é a realidade. A minha mãe era uma católica não praticante, o meu pai que era nascido e criado, e nós íamos mais na igreja quando ia em Santa Maria. Mas eu tinha aqueles princípios cristãos. Aí eu fui estudar o 2º grau em Santa Maria. E lá, imerso junto com meus primos, com meus tios, que eram muito envolvidos, eu acabei tendo um conhecimento mais profundo de Deus. Eu consegui entender que Deus não era só uma teoria. Eu consegui entender que Deus era real. Eu consegui entender que Jesus Cristo tinha morrido por mim antes mesmo de eu nascer, porque como nós somos pecadores, eu iria pecar, mas já tinha tido alguém que morreu na cruz para perdoar esses pecados que eu iria cometer. Tudo isso eu entendi na minha adolescência, quando eu fui estudar o 2º grau em Santa Maria. Hoje nem é mais 2º grau, né? É ensino médio que chamam, né? E passei para a Universidade Federal de Santa Maria, na medicina, muito envolvido com a medicina e com as coisas de Deus. Eu digo que foi os anos que marcaram a minha vida em relação ao conhecimento de Deus. Foi na minha adolescência, início da minha juventude. E aí depois, no final da universidade, os 4 melhores notas poderiam ir para o Hospital Nossa Senhora da Conceição fazer o 6º ano lá, o internato lá. E eu fui. Dentro dessas 4 melhores notas da universidade, eu fui selecionado e fui para lá. Inclusive foi lá onde eu conheci a minha linda esposa, Francine Lemos. A Francine fazia medicina, ela abandonou a medicina. A Francine hoje é advogada. Ela é advogada de direito médico, é especialista em defesa médica. A Francine abandonou a medicina quase no último ano de medicina. Lá que nós nos encontramos, ela foi lá fazer estágio comigo. Eu já era residente, então lá que nós acabamos nos conhecendo. E no Hospital Nossa Senhora da Conceição, para quem não sabe, o Conceição de Porto Alegre é o maior hospital da parte de cirurgia geral e digestiva da América Latina, junto com um hospital de clínicas ligado à USP em São Paulo. A parte de cirurgia é uma loucura. Para vocês entenderem, a hora que começa o turno nosso é às 3 horas da manhã, porque às 7 horas tem que estar tudo pronto. Isso aí fazem conta 24 anos atrás. Por que eu estou contando do Conceição? Porque lá no Hospital Conceição, agora eu queria toda a atenção de vocês, aconteceu algo que marcou a minha vida, que eu sei que vai impactar todos vocês essa história. Na verdade, quando eu comecei lá em Porto Alegre, na faculdade, na residência de cirurgia geral, foi um momento que claramente eu me afastei de Deus. Ah, você afastou? Caiu no mundão? Não. Eu comecei a ir pouco na igreja, mas continuava indo. Eu ia com o objetivo talvez de acalmar minha consciência, mas era por isso.
Eu era um cirurgião jovem, de uma família com condições, namorando. Agora eu vi o Cabral aqui, ó, meu conhecido. Prazer te ver, Cabral. Namorando uma moça linda, de uma família conhecida de Bento Gonçalves. E aquilo ali acabou me ocupando muito com tudo e eu acabei tendo um certo descuido da parte espiritual na juventude. E eu estava de noite, de plantão, num local que nós chamávamos lá entre os residentes da cirurgia, chamado Catimba, era o último andar. E na verdade, eu sou do tempo que não tinha celular, era um bip. Alguns aqui conhecem o tempo do bip, né? E o bip, quando tu ficava de plantão na cirurgia, tu era responsável por todos os pacientes cirúrgicos dos andares cirúrgicos, da cirurgia torácica, cirurgia vascular, cirurgia torácica, urologia, coloproctologia. E aquela noite era eu. E o bip tinha 2 toques. Um toque normal, que tu tinha que ligar a luz e olhar, olha, quarto 104. E tinha um toque diferente quando era parada cardiorrespiratória. Parecia um sininho, para saber que era algo que tinha extrema urgência. E eu numa noite, ou melhor, numa madrugada, nós fomos dormir tarde, era perto da 00:30, lá no hospital. E quando foi mais ou menos 3 horas da madrugada, tocou o bip da parada. E eu olhei e deu assim para mim, quarto 109. E eu sempre fui muito rápido em levantar e sair caminhando, até o pessoal da residência sempre brincava comigo, me apelidaram lá, que me chamavam de fotossíntese, porque eu não comia. Eu só queria trabalhar e queria de um lado por outro. Diziam que eu vivia de luz. E eu fui correndo, e nesse momento eu nem peguei elevador, eu fui pensando comigo durante essa caminhada. Só não pode ser o meu paciente do quarto 109 que parou. Tinha 5, tudo leito do SUS, 5 pacientes. Por que não podia ser esse paciente? Esse paciente, nós tínhamos operado ele de câncer de pâncreas alguns dias atrás, uma cirurgia muito delicada chamada duodenopancreatectomia. E ele estava espetacular o pós-operatório. Era um câncer de pâncreas. E eu prometi para a família na véspera que o paciente teria alta no outro dia. E quando eu chego no quarto, quem é que estava em parada? O meu paciente. Eu admito para vocês que eu comecei me deu uma sensação ruim, comecei um ataque cardíaco, aquela coisa de cirurgião novo. E chegamos lá e começamos a trabalhar no paciente. Reanimação cardiorrespiratória. Estava eu, toda a equipe da clínica médica, as enfermeiras, talvez umas 10, 12 pessoas no quarto. E nós começamos a reanimar o paciente, e um consenso mundial que o tempo da reanimação é 30 minutos. E durante os 30 minutos, esse paciente, em nenhum momento, ele retornou. Porque muitas vezes tu está reanimando e o paciente retorna em 5 minutos, volta os batimentos cardíacos, você faz adrenalina, você faz atropina, e o paciente retorna, às vezes ele para de novo, mas durante os 30 minutos nada. E aí falaram para mim, me conheciam lá como Lemos, pelo sobrenome, disse, Lemos, bateu 30 minutos, um colega médico da clínica me disse, eu disse, pessoal, vamos mais 15 minutinhos? E era 13 e pouco da madrugada, todo mundo querendo voltar para descansar um pouquinho. E acabamos indo. Quando bateu 45 minutos, os colegas me disseram, Lemos, agora deu. E eu, tudo bem, pessoal. Aí que começou uma situação, pessoal. Nesse momento, esse paciente, ele começou a se movimentar. E ele começou a fazer uma cara de muito pavor. E ele começou a mexer pernas e braços. Para resumir, porque eu tenho bastante coisa para nós conversarmos, todo mundo saiu do quarto
inclusive todos os pacientes que estavam ali pegaram o seu soro e saíram do quarto. E só para dar um tom mais de filme para vocês, tá? Caiu a luz do quarto em meia fase. E quem é que ficou lá com o paciente? Foi eu. Porque eu sabia que tinha algo comigo naquele momento lá. E aí, naqueles poucos instantes, nós que somos cirurgiões, nós somos os médicos mais racionais, muito mais do que clínico. A gente sempre quer achar explicação para tudo, a gente não acredita em quase nada. E eu comecei a pensar, mas para aí, existe uma coisa que é chamada mioclonia pós-morte, que alguns pacientes se movimentam um pouquinho após a morte. Só que logo veio uma mente e disse, mas não pode ser isso, porque esse paciente já estava morto durante 45 minutos. E aquele homem estava com uma cara de muito pavor, e eu com muito medo naquele lugar. E ele estava com pavor e olhando para uma janela. Aí nesse momento, não foi visão, não foi sonho, eu vi com meus próprios olhos seres vestidos de preto, entrando pela janela do Hospital Conceição, na Avenida Francisco Traem ali, entraram. Quando estavam se aproximando desse homem, o rosto dele estava cada vez pior. Entraram dentro dele como se fossem os espíritos. A hora que saíram dele, saíram pelas mesma janela que entraram, esse homem parou de se movimentar. Claramente, Deus me deu uma visão para onde que esse homem estava indo. Claramente, Deus falou comigo e disse, esse homem está indo para o inferno. A vida após a morte, ela é mais real do que tu acredita. E aquilo lá, pastor Domingos, marcou a minha vida. Eu sempre digo que eu não consigo acreditar como é que tem médicos que não acreditam em Deus. É tudo ilógico no nosso corpo. O médico presenciou muitas pessoas morrerem. Quase todos aqui já foram em velório. Claramente você consegue observar que aquilo ali que está ali é só um boneco, né? Quem já pôde presenciar uma pessoa na sua passagem, e eu já pude algumas vezes presenciar isso aí, tu vê que a alma e o espírito da pessoa saíram, são eternos. O que está ali é só um corpo. A vida foi embora. Apenas um detalhe para vocês, essa história que eu contei para vocês, teve já um cineasta que me procurou, que gostaria de fazer um filme sobre ela. Depois disso, a minha vida mudou. Eu tive que falar de Deus para minha esposa, que era ateia, que odiava crentes, porque antes eu era um cristão 007, né? Escondido, né? Ninguém sabia. E aí a nossa caminhada com Deus começou a ser completamente diferente. E Deus começou a falar com a Francine. Uma vez nós fomos na igreja, numa quarta-feira de noite, chovendo. Eu nem queria ir, e a Francine disse, mas nós vamos? Não tinha quase ninguém no culto. Aí lá foi uma das primeiras experiências com Deus que a Francine teve. Veio uma pessoa e disse, olha, Deus se agrada do relacionamento de vocês. Vocês juntos têm um propósito muito grande no reino de Deus. E a Francine começou a achar estranho, o que é isso? Aí depois eu fui para o Hospital São Lucas da PUC, fazer uma das especialidades mais raras
da parte cirúrgica, que chama-se coloproctologia. Tem pouquíssimos coloproctologistas no Brasil. Eu sou cirurgião das doenças do intestino, reto e ânus. Tem poucas vagas de residência, comparado, por exemplo, com a urologia, que é uma vaga rara. A coloprocto é infinitamente menos vagas. Tem 4, 5 vagas de residência. Urologia tem umas 20. Ginecologia tem 250, para vocês entenderem mais ou menos. E eu passei. E aí, quando eu estava acabando a minha especialidade, e eu quero abrir um adendo aqui para vocês, eu aceito quem discorde de mim, mas eu acho que, pela minha hierarquia, tem as 4 decisões mais importantes de um homem e de uma mulher na vida, segundo a minha hierarquia. A primeira é, em algum momento da vida, você reconhecer que Deus é teu Deus. Tu reconhecer que nada se move sem ter a permissão de Deus. Essa é a primeira decisão que, em algum momento da vida, um homem e uma mulher tem que ter enquanto está vivo aqui. A segunda maior decisão da vida, segundo os meus conceitos, é você decidir com quem você vai passar o resto da vida. Teu companheiro, a tua companheira, ou se você vai ficar solteiro. Porque uma escolha mal feita destrói a vida de um homem e de uma mulher, sabem disso. A terceira maior decisão é a tua profissão. E a quarta é onde você vai morar. Ainda mais para médico. E aí nós estávamos acabando a especialidade. E aí aquela grande angústia. Para onde eu vou? Eu nunca vou me esquecer que o saudoso doutor Érico Filman faleceu ano passado. Era um dos meus chefes lá na coloproctologia. Ele me disse assim uma vez para mim. Ele disse: Lemos, tu como coloproctologista, tu pode te instalar amanhã em Paris, ou em Nova York, ou em Tóquio. Porque coloproctologista, qualquer lugar que tu vais, precisa. Então pensa bem para onde tu vai. E ele não sabia a angústia que eu e a Francine estávamos, só nós dois, sofrendo com isso. Nem para os meus pais eu contei em relação a isso. E nós dissemos: Francine, vamos entregar para Deus esse nosso questionamento? Porque na vida, amigos que estão aqui nessa noite, a gente aprende que se tu envolve Deus nas tuas coisas, Ele acaba se envolvendo contigo. Só que é uma decisão que você tem que dar primeiro. Se você não quiser dar essa... Você pode depender da sorte, que eu acho muito perigoso depender da sorte. E nós optamos a dizer assim: vamos entregar para Deus? Deus nos direciona para onde nós temos que ir. E faltava menos de um mês para nós dizer para onde nós vamos. Olha as opções que eu tinha. Está aqui comigo o meu sogro, Mário Schmidt, e a minha sogra Rosane. O meu sogro é o cirurgião vascular mais tradicional de Bento Gonçalves. E na época que eu estava acabando a coloproctologia, o meu sogro me disse que era para eu ir para Bento, porque não tinha na época nenhum coloprocto, não é isso, tio Mário? Bela cidade, né? Quem conhece Bento Gonçalves, não é uma boa cidade? Ou ficar na PUC, começando a atender só as urgências e emergências do Pronto PUC. Quem conhece a PUC, o centro clínico ali tem o Pronto PUC ali. Ficar ali atendendo. Ou eu estava atendendo no Hospital Regina, em Novo Hamburgo, nas quartas-feiras, como o proctologista responsável. Estava tudo certo. E aí, um mês, para embolar mais o meio de campo, como diz o ditado, me ligou o presidente da Unimed de Santa Maria. Para quem não sabe, só que é uma curiosidade interessante, a Unimed de Santa Maria é a Unimed mais forte do Brasil. Não é mais forte do Rio Grande do Sul, do Brasil. É a Unimed que mais dá lucro. É a Unimed que mais cresce. Por exemplo, no Rio, a Unimed está em processo de falência. E o presidente da Unimed de 2006, que é o presidente atual, o Dr. Hernani Bilo, e eu trabalhei com ele quando eu era estudante, eu auxiliava ele em cirurgias. Inclusive,
ele dificultou a entrada de alguns primos meus no hospital principal, lá em Santa Maria. E o meu tio, que já era falecido, foi quem colocou ele para dentro do hospital lá. Então ficou uma situação muito chata entre a minha família e o doutor Hernani Bilo. Só que o doutor Hernani me ligou. Disse: bem, Fernando. Ele me chamava de Fernandinho. Fernandinho, tu te ligando porque tu vai vir para Santa Maria trabalhar comigo. Eu te coloco na Unimed direto, tu vai trabalhar no meu consultório. Eu sei que tu tem condições, mas 2 anos tu não paga aluguel. Só traz um aparelho de videocolonoscopia, o resto é comigo. Clientela garantida, porque o meu consultório aqui já é estabelecido na cidade. Tudo bem. Muito bem. Muitas opções boas, né? Os médicos às vezes saem trabalhando em locais péssimos, muito médico. E eu e a Francine. E o meu pai, que juntamente com a minha mãe são as pessoas que mais me amam. O meu pai teve uma conversa comigo no final. Ele disse assim para mim: Fernando, olha o que o pai vai te dizer. O pai se deu muito bem aqui na fronteira. Sabe disso. Só que o pai te diz só uma coisa para ti. Tu que vai escolher para onde tu quer ir, tu já é um especialista. O pai só te faz um pedido. Tu só não vem para Rosário do Sul. Porque Rosário do Sul não comporta um coloproctologista. Uma cidade mínima para um coloprocto, no mínimo é Santa Maria para cima. Eu disse: está bem, pai. Aí que vem a história. Para quem não crê em Deus, acha que Deus é uma historinha. Vocês me conhecem pouco, mas quem me conhece mais profundamente, obviamente eu mudo de opiniões, porque quem não muda de opinião é alguém perigoso, mas tem que me convencer com muitos argumentos. Eu não sou muito simples de vocês conseguirem me convencer. Nós estávamos orando sobre isso, e a minha mãe, chamada Sônia, ela sempre teve na nossa casa um grupo de oração. Umas irmãs muito humildes, que moravam em umas vilas em Rosário do Sul, frequentavam a casa do Dr. Clóvis Lemos. Sempre moramos numa casa muito grande, uma mansão em Rosário do Sul, e a minha mãe colocava essas irmãs lá para dentro. Minha mãe sempre foi uma mulher de oração. E um dia a mãe disse assim para mim: Fernando, tem uma senhorinha de uma vila chamada Progresso, que ela quer falar contigo. Porque o neto dela, de 6 anos, quer falar contigo. Eu disse: uma criança queria falar comigo? Eu disse: pedido de mãe a gente não pode negar, né? Eu disse: tá bem, mãe, vou conversar. Sabe o que essa criança me disse? Disse assim para mim: tio, Deus me acordou na madrugada e ligou a luz do meu quarto. E eu disse para ele: tu não estava dormindo? Ele disse: não, eu acordei. Não foi tu que ligou a luz, não. A luz do meu quarto ligou. E veio uma voz e disse assim para mim: tio, avisa para o Fernando Lemos que é para ele ir embora para Rosário do Sul. Só para resumir um detalhe legal da história, a gente acha que tudo é uma coisa meio de livro, é que Deus faz umas coisas tão interessantes, né? Essa criança de 6 anos trabalha comigo hoje. É o meu braço direito, vocês vão ver depois a foto dele. Só que aquele momento que ele me falou isso, o nome dele é Aziel. Aquilo lá, quem tem um contato com Deus sabe quando é que Deus está falando contigo. A gente não é confundido.
Quando ele me falou aquilo, entrou uma paz tão grande dentro de mim, que eu disse, eu vou embora para Rosário. Francine, vamos embora para Rosário. A Francine, vamos embora para Rosário. Liguei para o meu pai, vocês podem imaginar. Meu pai é uma pessoa cheia de argumentos. Disse, Fernando, o que tu vai fazer com a tua profissão, Fernando? Falei para os meus chefes, eles disseram para mim, Lemos, tu tá pior opção da tua vida. Tu podia ir para qualquer um dos locais que tu queria. Rosário do Sul, 40, 45 mil habitantes, na fronteira Campanha Gaúcha. Fomos para Rosário do Sul. Chegamos lá. E quem conhece um pouco a Bíblia, tem uma parte que Jesus fala com um dos discípulos, chama ele de homem de pouca fé. E eu tive pouca fé no início, porque eu mantive um vínculo em Novo Hamburgo nas segundas-feiras. Eu saía às 13h45 da manhã de Rosário, de segunda, chegava às 7h pouco em Novo Hamburgo da manhã, fazia entre 14 e 15 procedimentos ambulatoriais, voltava às 8, 9 da noite, e à meia-noite eu assumi o plantão cirúrgico de urgência da minha cidade. Faqueado, baleado, acidentes na BR. Só que logo mais Deus falou comigo que eu tinha que abandonar também. E antes de eu contar para vocês como é que foi que eu cheguei nesse patamar de credibilidade e de autoridade, aonde que Deus me levantou, eu quero contar para vocês uma historinha que aconteceu logo quando eu cheguei em Rosário do Sul. Eu estava fazendo uma cirurgia numa paciente de uma cidade chamada Bagé. Eu contei esse testemunho lá em São Paulo e poucas pessoas sabiam de Bagé, mas aqui todo mundo sabe onde fica Bagé. E era uma cirurgia que a mulher estava sendo submetida a uma cirurgia de hemorroidectomia, de hemorroidas. E a anestesia era a hack, do umbigo para baixo. E para vocês mais ou menos entenderem como é que é a posição que fica. Quando a mulher ganha nenê, fica com as pernas abertas para cima. Imagina que eu sou o cirurgião, eu estava sentado aqui, ela com a cabeça para lá, com as pernas levantadas aqui e eu operando o reto dela. E fica fica um campo cirúrgico que separa a paciente de mim e a paciente todo o tempo acordada. E eu vi que ela conversava muito com o anestesista, fora do normal. Aí essa paciente retornou na primeira revisão comigo e eu vi que ela estava incomodada. A gente consegue perceber quando o paciente está chateado com alguma coisa, incomodado. E eu pensei, o que aconteceu, será? Algum problema lá no hospital, com algum funcionário? Está desgostosa com alguma coisa? Mas eu não perguntei nada. Na segunda revisão, ela chegou com o mesmo sentimento e eu disse, eu não vou deixar passar essa. Eu perguntei, o que a senhora tem para me dizer? Que desde a primeira revisão, eu senti que a senhora está com algo para falar comigo e não me falou. E eu vi que deu uma sensação de alívio nela. Ela disse, sim, doutor. Eu quero falar algo que eu não estou conseguindo dormir desde que o senhor me operou, por causa disto. E ela não sabia que eu era um cristão, e primeiro ela começou a se explicar. Ela era uma pecuarista de Bagé. E ela disse, doutor, a primeira coisa é o seguinte, eu não sou fanática, eu não acredito em Deus. O que eu mais queria era ouvir o contrário, né? E ela me dizendo assim, não acredito em Deus, duvidei sempre de tudo, mas aconteceu uma coisa agora que não sai da minha mente. Eu digo, fale. Ela disse, todo o tempo que o senhor estava operando, em cima do senhor do lado esquerdo, tinha um ser com as feições
de Jesus Cristo, parado, e ele olhando assim, ó, todo o tempo da cirurgia. E no lado direito, tinham seres com aspecto de anjo, todo o tempo de pé, como se estivesse em prontidão ali esperando. E eu fechei meus olhos, e eu falei com o anestesista, e durante toda a cirurgia, aquele ser estava ali. E eu disse para ela, fique calma. Esse é o meu amigo, que eu convido para entrar em todas as cirurgias comigo. Só que a senhora teve a oportunidade de ver aquilo que eu nunca vi. Então Deus está dando uma oportunidade para a senhora acreditar que Ele é real, que Ele existe, e que eu, quando estou me lavando antes de entrar na cirurgia, eu sempre peço para Jesus me acompanhar nas cirurgias. E Ele estava sempre presente comigo, e ela pôde ter esse vislumbre. Eu tenho tantas histórias, para nós podermos ficar a madrugada toda conversando aqui sobre histórias para vocês. Apenas a última, antes de nós olharmos alguns slides. Se eu tiver que parar aqui, o Lucas me puxa a orelha que eu abandono o microfone. Tá, presidente? Em outra situação, passou uma senhora na frente do consultório. Nosso consultório chama-se Clínica Lemos. Meu pai trabalha comigo, ou melhor, eu trabalho com ele, né? Sempre eu era, até hoje sempre diz isso, sempre quando eu cheguei lá eu era o filho do Dr. Clóvis. Hoje todo mundo diz, tu é o pai do Dr. Fernando, né? Ele diz assim, eu fico tão feliz que mudou essa ordem faz muitos anos. Meu pai não opera mais, só atende em consultório, agora está com 76 anos, mas atende todos os dias e faz cirurgias ambulatoriais lá. Nossa. E passou uma senhora, e a senhora passou pela frente em direção à esquina, que tem uma veterinária na esquina, e ela foi, olhou uma coisa na frente da clínica, voltou, retornou e entrou no consultório. E falou com uma secretária, que não é mais minha secretária, chamada Norma, e disse assim, tu avisa para o doutor Fernando Lemos, que naquela portinha do lado aqui, ó, tem duas portas, uma porta que entra os pacientes, e uma porta mais estreita que entra eu, meu pai, a Francine tem o escritório dela lá. Aquela portinha do lado ali, tem um anjo bem grande parado ali, segurando uma espada assim, ó. E eu não sou louca, porque eu fui, voltei 2 vezes e ele está parado ali. E foi embora. E a Norma foi lá e me disse, doutor, uma senhora, por acaso essa senhora é minha paciente hoje em dia, e é nossa conhecida, minha da Francine, o nome dela é Rosane Carvalho. Eu venho lhe dizer porque ela disse que viu um anjo ali na frente com a espada, mas segurando uma espada. Eu disse, Norma, eu sempre peço para Deus colocar anjos na frente da minha clínica. E ainda por cima eu sou mais audacioso, eu sempre peço que tenha uma espada desembainhada com ele para livrar de todo o mal essa clínica. Mais outra pessoa teve um vislumbre que eu não pude ver, mas as coisas que eu peço, Deus atende. Ele é muito mais real do que se imagina. Tanto que hoje em dia, sinceramente, me perdoa quem não tem esse contato com Deus. Eu sinto muito por pessoas que não têm esse contato com Deus, porque é algo muito mais real do que vocês imaginam. Porque nós vivemos em 2 mundos. Nós vivemos no mundo físico e vivemos no mundo espiritual. Por que médico não fala sobre isso? Agora estão me convidando para ser mentores de médicos, do Brasil todo. E eu vou abordar esse assunto com eles. Por que médico não fala de espiritualidade, não fala sobre situações que nós não conseguimos explicar? Um paciente meu que é superado de uma cirurgia de câncer de intestino delgado, de Alegrete, chegou curado depois que fez uma oração. Tem muita coisa que não tem explicação.
E nós médicos sempre queremos achar uma explicação. E quando nós não achamos, o que a gente diz? Não para o paciente, mas entre nós, bobagem. É muito mais fácil dizer que é bobagem quando a gente ignora algum assunto. Passa o slide para nós, Wagner. Aí, chegou um primo meu, em 2014, e disse para mim assim: Fernando, tu trabalha com os assuntos tão cheios de tabus, né? Hemorroida, ânus, câncer. Eu sempre digo para todo mundo, para meus pacientes, eu digo assim, pessoal, o ânus é que nem nariz, ele só está escondido. Não precisem ter medo de tocar nele quando forem tomar banho, ele não morde. E ele disse: e tu fala de uma maneira tão espontânea isso, por que tu não grava um vídeo? Isso eu vou gravar. Vídeo mais caseiro impossível. A minha esposa me gravando, imagem horrível, tá. Esse foi o primeiro vídeo do canal. Só que ali eu estava 16 quilos mais gordo. Eu pesava 96, eu tenho 1,83 m, 84, agora estou com 80. Estou mais bochechudo ali na foto ali. Ó. E esse aqui foi o primeiro vídeo. Higiene anal, desaprenda o que você aprendeu. Sei que a palestra hoje não é uma palestra médica. Na maioria das palestras que me chamam para falar sobre medicina. Mas já que vocês estão aqui, eu vou brindar com vocês com um minutinho explicando sobre isso. 95% da população mundial faz errado a higiene anal depois de defecar. Como é que nossos pais ou nossos avós, quem foi criado por avós, ensinam as crianças a limpar-se? Quem faz errado a partir de hoje, nunca mais pode fazer. A gente aprende que tem que defecar. Imagina que essa pontinha aqui preta é o ânus. O ânus é bem simples, tá, pessoal? Não tenham medo, ó. A gente aprende que, ó, limpa, esfrega. Assim que a gente aprende, né? E eu brinco sempre, digo assim para algumas pessoas, eu digo: o que o ânus te fez que tu tem que machucar ele? Tem que passar com força. Ânus não se esfrega, pessoal. Em hipótese alguma. Tem muito vaso, tem inervação do nervo pudendo, que é extremamente sensível, que vai fazer falta com o passar dos anos se você lesá-lo. Tem 3 opções, tá? A perfeita e as 2 aceitáveis. Perfeita é você defecar e lavar. Água, sabãozinho, neutro e água corrente depois secar. Não adianta lavar e depois secar esfregando, porque o problema é o esfregar. Não quero lavar, não estou em casa. Quais são as outras 2 opções? Ou use um lenço umedecido sem esfregar e depois seque com papel higiênico para não deixar úmido, ou usa papel higiênico. 20, 30 pedaços, como eu digo para meus pacientes, mas sem esfregar. Doutor, mas não fica tão limpo. Melhor não ficar tão limpo e tu esfregar. Depois chega em casa e tu lava. Ou carrega um lenço umedecido onde tu for. E esse vídeo viralizou. Esse vídeo ganhou 5 continentes. E aí começou lá pessoas começar a contactar comigo lá em Rosário do Sul. Pode passar, Wagner. O meu canal está com quase 7 milhões de inscritos. É um dos maiores canais médicos do Brasil, chamado Planeta Intestino. É o maior canal de proctologia do mundo. O segundo proctologista que tem mais inscritos tem 1,28 milhões. Em todas as redes nós estamos com quase 10 milhões. Quem não me segue no Instagram nós temos... Instagram eu comecei bem depois, tá, pessoal? Já estamos com quase 2 milhões. Começamos há pouco tempo no Instagram. Quem não me segue, lá tem umas 4 ou 5 dicas por dia. Lá é dr de doutor, .Fernando, _ Lemos. E tem que ter o selinho azul do lado, porque já denunciamos 120 páginas falsas do doutor Fernando Lemos. Então tem que ter o selinho azul. Para quem está anotando, é dr de doutor, .Fernando, _ Lemos. Tem o selinho azul do lado. Muito bem.
Próximo vídeo. Aí logo veio uma mulher do Japão, que ia ter palestrantes da Inglaterra, Estados Unidos, e que eu fosse o palestrante principal do evento dela. E aí começou uma visibilidade maior. Pode passar. Aí logo depois me ligou um procurador-geral da República, Dr. Jaime de Cássio Miranda, e ligou para mim e disse: doutor, nós nunca tivemos palestra médica no Ministério Público Federal Militar, mas algumas dicas suas mudou a vida da minha esposa e das minhas filhas. Então eu quero lhe trazer aqui na Esplanada, em Brasília, para palestrar. O senhor aceita? Foi eu e minha esposa lá. Pode passar. Pode passar. Ali do meu lado esquerdo está o doutor Jaime de Cássio Miranda. Aí são outros procuradores gerais da República. Pode passar. Isso é lá na Esplanada. Pode passar. Aí começou os canais de televisão vir atrás de mim. Aí a Band News disse: nós temos inclusive esse vídeo tem todos têm no YouTube, tá, pessoal? Até a palestra que eu dei lá em Brasília tem lá. Aí o entrevistador, que é bem conhecido da televisão, me esqueci o nome dele, ele disse: tem um programa chamado Empresários de Sucesso. E eu disse para ele: mas eu não sou empresário, eu sou médico. Ele disse: não, mas nós queremos saber como o planeta intestino ganhou um mundo de maneira tão rápida. Pode passar? Aí, a Rede Record me ligou que queria fazer uma entrevista comigo em São Paulo, que ia ser veiculado no Domingo Espetacular. E eu disse: eu não posso ir a São Paulo. Não posso. Eu tenho compromissos quase 6 meses marcados para frente, com cirurgias, com atendimentos. Eles disseram: mas nós mandamos uma equipe lá para Rosário do Sul. Eu falei: então mandem, porque eu não vou poder ir. Foi veiculado esse nosso vídeo, Domingo Espetacular, bateu o Ibope da Rede Globo nesse horário, que é o fantástico. E o assunto não era médico, o assunto era sobre o destino da alma, sobre essa história que eu contei para você, sobre esse paciente que eu tive esse vislumbre da sua passagem. Pode passar? Aí está sendo, olha lá o título, ó, Segredos e Mistérios da Alma. Vocês estão lá na minha clínica, pode passar? Pode passar? Aí foi também entrevistas para SBT, mas aí foi parte médica, vamos passar? Aí foi um dos marcos também em relação à visibilidade no Brasil. Para quem gosta e acompanha podcasts, o podcast do Rogério Vilela, que hoje em dia se tornou meu amigo, é o podcast mais visto dos últimos 5 anos. Em segundo lugar vem o Flow. E o Vilela me ligou. Pode passar? É uma entrevista muito legal, durou 4 horas e 25. Então você prepare que nós temos mais umas 3 horas pela frente aqui conversando, né? Eu já fui outra vez lá, tem duas entrevistas com o Vilela, fui ano passado de novo, que ele me convidou de novo para irmos para lá. Pode passar? Aí com a equipe dele lá, pode passar? Aí eu fui novamente, esse aqui foi mais curto um pouquinho, 2h46, que ele está tentando diminuir o tempo dos podcasts dele. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Isso é tudo ali lá no Inteligência Limitada, que é o nome do podcast do Vilela. Pode passar? Pode passar? Isso é lá nos bastidores do programa dele. Pode passar? Pode passar? Aí depois, doutora Ana Beatriz Barbosa, se alguém conhece, é uma das psiquiatras mais renomadas do Brasil, escritora de best-seller, né? E também está lá, sei que está no canal dela. E
Foi um podcast muito legal, né? Pode passar. É lá, pode passar. Pode passar. Pode passar, Wagner. Aham. Pode passar. Aí, pessoal, veio algo que coroou tudo, né? Ninguém é obrigado a saber o que é Primibest aqui. Nós temos pessoas um pouco mais velhas do que eu, então eu tenho que explicar um pouco para vocês o que é esse Primibest. O Primibest é a maior premiação digital do mundo. Não é do Brasil, do mundo. Sabe quantos votantes? 31 milhões e 800 mil votantes. O segundo prêmio, que tem essa votação tão expressiva, fica nos Estados Unidos, no Texas, que são 8 milhões de votantes. O Primibest, ele tem auditoria externa em cada fase dele. Ele pega todas as áreas e começa a fazer as pesquisas, e começa desde março a afunilar quais são os 1000 arquitetos mais conhecidos, quais são os 1000 cantores sertanejos mais conhecidos, quais são os 1000 médicos mais conhecidos, todas as áreas. Comediantes, TikToker do ano, YouTube. Só que interessante que poucas pessoas sabem que tu pode dizer, não só pessoas que estão na mídia, pode dizer, exemplo, ó, a pessoa mais importante que eu acho, mais conhecido é o meu médico da minha cidade. Pode estar o que tu quiser. Então, são 500, até o final do ano serão 635 mil médicos no Brasil. É um dos locais que mais tem médico do mundo. Até então nós estamos com 560 e poucos mil médicos, né? E foi afunilando e chegou no top 3. Pode passar? Doutora Ana Beatriz Barbosa, ela é uns 10 anos mais velha do que eu, já era escritora best-seller há bastante tempo. E o doutor Drauzio Varela, né? Que está há 30 anos ligado com uma emissora de televisão, extremamente conhecido. E eu já estava extremamente feliz de estar no top 3. Quando eu cheguei no top 20, eu digo, olha, os 20 médicos. Porque a pergunta é, quem é o médico mais lembrado e mais influente do Brasil? E como Deus nos surpreende, pode passar? Dá um play aí, que esse é um videozinho, eu acho. Não sei se tem como. Aí é um vídeo bem curtinho, na hora que foi anunciado lá na Faria Lima, em São Paulo, que quem tinha sido o agraciado. E aí, tudo foi mudando muito. Rosário do Sul se tornou uma cidade de peregrinação. Os hotéis são cheios na cidade por causa da proctologia. No caso de Fernando Lemos. Primeira paciente que eu operei, depois da visibilidade, foi uma paciente, o nome dela, dona Fukiko Nagamori, de Nagoya, no Japão. Inclusive, me deu um trabalho, que os exames estavam tudo em japonês. Os pré-operatórios. Queriam colocar uma colostomia nela lá e nós propomos uma cirurgia de fixação de reto via transanal, sem precisar abrir o abdômen, e ela veio se operar. Continua minha paciente, fazem 3 meses que ela veio novamente fazer exame de colonoscopia comigo. Tá? Já operei pacientes da Tailândia, China, África do Sul, Oslo, Noruega. Estados Unidos é todo mês. Canadá, operamos o cônsul do Brasil no Peru, em Lima. Uma peregrinação para onde? Rosário do Sul. E se eu não tivesse ouvido o chamado? Pode passar? Pode passar? Pode passar, Wagner. Aí a Ana Hickman foi apresentadora dos prêmios IBEST, os 2 anos. Eu ganhei... pode passar? Aí, pode passar? Pode passar. O médico mais lembrado e influente do Brasil é do Rio Grande do Sul, da cidade de Rosário do Sul. Agora eu não coloquei aqui nas imagens aqui, tivemos
Não está no meu canal, porque não foi comigo. Foi veiculado ontem, ou antes de ontem, um podcast chamado Café com Ferri. Até eu não gosto muito da chamada que ele faz, porque ele diz que o podcast dele não é para pessoas comuns. O podcast dele é sempre para banqueiros, para multimilionários. E ele nunca tinha chamado médico nenhum, inclusive ele fala isso lá. O nome é Café com Ferri. Né? Mas é um podcast que tem quase 2 milhões de inscritos, né? Tanto que antes de se operar, o presidente Bolsonaro foi lá. Antes de mim foi o Sérgio Moro. E ele me chamou lá e disse: eu quero saber o seguinte. Para mim, tu é um dos maiores cases de sucesso do Brasil, numa cidade do interior. Tu tem que vir aqui nos dizer o que tu fez e o que tu faz. E ele se surpreendeu. Até quem quiser assistir o podcast, eu vou contar uma partezinha. No finalzinho do podcast, ele fez uma pergunta para mim. Foi liberado ontem esse podcast, hein? Inclusive, ele é muito amigo da família Bolsonaro. E ele fez uma pergunta lá que poderia me colocar numa saia justa, mas, obviamente, eu sei o que responder. Ele queria saber se as outras cirurgias do presidente Bolsonaro, o cirurgião errou. Porque já foram 6 cirurgias. Inclusive, eu já vi que teve um corte hoje dizendo: Dr. Fernando Lendo comenta sobre cirurgia de Bolsonaro. Eles liberaram esse corte hoje no YouTube. E no final ele fez assim uma pergunta para mim: o que mais tu quer alcançar? Onde mais tu quer chegar? Podcast extremamente... O objetivo não era nem de parte médica, ele nem queria saber, só um assunto de parte médica. Ele perguntou para mim lá sobre a água em jejum, que é uma coisa que eu sempre divulgo muito. E eu disse, sem pensar: Ferri, eu tenho um sonho. E eu desconcertei ele, porque lá o programa é só sobre negócios, sobre dinheiro. Eu disse: o meu sonho é que mais pessoas ao redor do mundo conheçam Deus através da minha vida e do meu testemunho. Eu vi que ele ficou assim, ó. E eu contei há pouco para o Wagner aqui que Deus já falou claramente comigo. Aqui, ó. Ele disse: enquanto tu continuar falando de mim, enquanto tu continuar testemunhando o que eu fiz na tua vida, eu vou te levar, ó, mais adiante. Mas não se esquece de mim nunca. Pode passar. Aí, novamente, esse ano, prêmio Best de novo, estava lá no top 3 de novo. Pode passar? Pode passar. Esse ano, excepcionalmente, foi em Porto Alegre. Nunca é, sempre em São Paulo, mas o governador Eduardo Leite fez um pedido. Como o Rio Grande do Sul passou pelas enchentes, ele pediu que, para dar uma visibilidade para o Rio Grande do Sul, chamar, porque são os maiores influenciadores do Brasil. Então, estando em Porto Alegre, todo mundo batendo foto e falando Rio Grande do Sul, dá evidência para o Estado. E o CEO do IBEST, o senhor Marcos Weitesch, aceitou. E pela primeira vez veio a Porto Alegre e ele fez uma janta um dia antes no Palácio Piratini. Só para vocês entenderem a relevância do Prêmio Best, todos os estados do Brasil mandam representantes políticos. O governo federal mandou representantes. Para vocês entenderem a relevância desse prêmio. Pode passar? Eu e a Francine, lá no Palácio Piratini. Isso aí foi agora em fevereiro. Pode passar? Isso aí é no terraço do Palácio Piratini, fez uma festa muito linda lá. Pode passar? O Eduardo Leite, quando se encontrou comigo, tinha umas pessoas por perto, ele falou 2 coisas que me chamaram a atenção. Uma, ele disse assim para mim: primeiro de tudo, poderia ser indicado para o Prêmio Best o presidente do Sírio-Libanês, o presidente do Albert Einstein. Ou talvez, vamos deixar uma coisa um pouquinho menor, um diretor do Moinhos de Vento aqui, que quase ninguém conhece no Brasil. Mas foi indicado um médico lá de Rosário. É isso que mais me surpreende. Que tu continua lá em Rosário. E aí estava o Rogério Vilela do meu lado. Inclusive ele pediu que eu apresentasse o governador para ele, porque ele quer levar o governador lá no programa, que ele é presidenciável.
E o Vilela ouviu e falou uma resposta muito interessante. O Vilela disse assim, governador, o glamour do doutor é morar em Rosário, porque o mundo vai a Rosário. Ele não precisa sair de Rosário para ir para o mundo. Pode passar? É com a apresentadora do Jornal do Almoço. Pode passar? Nosso evento que está mostrando a cultura gaúcha para o pessoal do Brasil todo. Pode passar? Esse é o CEO do Prêmio Best. Pode passar? Pode passar? Nós tivemos Para quem não viu, eu sugiro ver. Nós tivemos um podcast esse ano. Eu, o Guri de Uruguaiana. Foi um podcast muito legal. Está no canal deles. Se colocarem assim, ó, Guri de Uruguaiana, Dr. Fernando Lemos, é um podcast que vale a pena ver. Bem descontraído. Claro que a área que eu trato tem um monte de piada, né? Lá com o Rogério Vilela também, é só piada. Mas vale a pena, inclusive, eu tenho muita fama de ser muito sério, de não rir nunca nos vídeos. Até muitos seguidores brigam comigo e mandam mensagem, doutor, o senhor nunca ri? Que eu sempre digo que, quando eu falo sobre medicina, eu não dou risada, porque a saúde é a coisa mais séria que nós temos. Inclusive, quando eu comecei nesse mundo digital, Wagner, tu conhece o Érico Rocha? Teve pessoas, grandes players, quando eu estava começando, que mandaram uma mensagem através da minha esposa, que fazia a fórmula do lançamento que tu também fez, e disseram assim, ó, só diz lá para o Fernando Lemos que não tem como ele crescer. Porque ele não dá risada. Ele não faz dancinha em TikTok, não faz nada. Mas Deus tem os seus mistérios, né? E o Vilela, na primeira vez que eu fui lá, ele disse, olha doutor, tu me desconcertou porque eu tocava nos assuntos mais engraçados que podia aqui, mais constrangedor. E o senhor não riu nenhuma vez. Vale a pena assistir esse podcast, o primeiro que eu fui lá. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Francine, pode passar. Aí o Jornal do Almoço depois fez uma entrevista conosco, que até foi veiculado no Jornal do Almoço, até a Cristina Ranzolin que anunciou, justamente falando em relação ao médico gaúcho, que ganhou em todo o Brasil, o médico mais lembrado e mais influente do Brasil. Pode passar? Pode passar. O evento foi ali no Teatro do Bourbon Country, que foi o evento esse ano. Aí, quem alguém conhece, o Marco de Biagio, que é um cabeleireiro das famosas, né? Ele veio muito falar comigo, queria bater foto, que era um seguidor assíduo. Pode passar? Quem conhece, esse é um dos bilionários do Brasil, Flávio Augusto, tá lá junto com o Joel J. O pessoal que lida com a mídia conhece muito eles, ele foi o dono do time Orlando City. Pode passar? Ali com o Vilela e com a esposa dele, pode passar? Pode passar? Júlio Balestrini, as pessoas conhecem ele, que trabalha muito com o Cariani, que é também seguidor do Planeta Intestino. Pode passar? Tem também um pessoal que tudo conhecido das mídias aí, pode passar? Meu sogro e minha sogra comigo aí, que estão aqui hoje. Pode passar? Pode passar? Eu posso mais um pouco? Cadê o Lucas? Eu tenho tempo ainda ou não? Posso? Pode passar? Pessoal, e aí começou assim umas homenagens tão estranhas, né? Teve não sei como é que eu chamo pessoa que faz moeda, nem sei se tem título. Então, e ele faz para o Exército Brasileiro, né? Ele disse que a mãe dele teve tantos benefícios seguindo o Planeta Intestino, né? Ele mandou confeccionar uma moeda muito linda do Planeta Intestino. Pode passar? Um lado do Planeta Intestino, outro lado minha foto. Moeda linda. Pode passar? Pode passar. Inclusive ele disse, olha, médico nenhum no Brasil tem a sua moeda. Isso aí, pessoal, até isso aconteceu. Eu operei um autor de músicas, de Santo Ângelo. Ele nem sabia que eu era cristão. E ele fez uma canção em homenagem ao Planeta Intestino, em homenagem a mim. Está no nosso YouTube. O nome do vídeo é Instrumento de Deus. E ele não é cristão, ele nem sabia que eu era cristão. É um clipe muito lindo, quem quiser depois digitar, colocar Instrumento de Deus, Dr. Fernando Lemos, um videoclipe muito lindo que ele fez. Pode passar?
Esse é um jornal que saiu lá no Jornal Nacional, que saiu escrito lá que um cristão tinha chegado novamente ao topo da medicina nacional. Pode passar. Aqui o nosso YouTube, que nós demoramos para começar, porque o foco sempre foi o YouTube. Ali estava 1,7 milhões, mas eu acho que foi ontem, se a gente já passou para 1,8 milhões já. Perdão, Instagram. Pode passar? E ele diz ali em cima, ó, e eu continuo em Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul. Lá atrás está a minha linda cidade. Olha que uma praia linda que tem lá, ó. Quem quiser conhecer, pode passar. Agora esse ano, lá em Rosário teve uma batalha do Passo do Rosário, uma batalha que foi gigantesca entre Brasil e Uruguai. Isso deu em Rosário do Sul. E um dos ícones foi o Leão do Caverá. O nome dele era Honório Lemes, não é Lemos, é Lemes. E ele era um ícone da região lá. E existe um troféu lá na cidade, que é um troféu que fazia 25 anos que não era dado para ninguém. É um troféu que homenageia pessoas que levam o nome da cidade além das fronteiras. E eu disse para eles lá que eu estava tão honrado quanto os prêmios nacionais que eu recebo. E nós recebemos lá, juntamente com a Câmara de Vereadores, com o prefeito lá. Foi agora, um mês atrás, pode passar. Aí, está meio fora de ordem, mas isso aí é a equipe da Rede Record TV, que foi a Rosário, pode passar. Aquele gordinho ali, ó, que está com um pullover cinza, aquele é o Aziel. Quem teve a ideia de trabalhar comigo, ele trabalha comigo, acho que faz apenas uns 4 anos, para vocês entenderem como são as coisas de Deus, né? Foi a minha esposa que teve a ideia. Ele estava desempregado, ele trabalhava num hotel, e ela falou assim, por que não chamou o Aziel? Ele comigo, é meu braço direito hoje, pode passar? Lá está ele, lá, com as gurias. Pode passar. Isso aí é eu na igreja que eu frequento, eu tenho um compromisso esse é um compromisso com Deus, tá? Não é compromisso com pessoa ninguém. Tá? Uma vez no mês, eu tenho um compromisso de pregar na igreja, de falar de Deus na igreja onde eu congrego. Tá? Então eu tenho compromissos para marcar muito longo, até eu digo que muitas pessoas ficam chateadas comigo porque eu não posso atender todos os convites, mas eu tenho esse compromisso de uma vez no mês, eu tenho que ministrar sobre o Deus que fez tudo isso na minha vida, e que é o que me guia, que é o que me dá paz, que é o que me conforta nos momentos difíceis, que eu tenho momentos difíceis como todo mundo tem. Pode passar. Aí antes da pregação, pode passar. Pode passar. Eu criei um protocolo chamado Protocolo Lemos, que é um protocolo para tratamento de doenças digestivas e intestinais. Tenho aluno já do mundo todo. Nós abrimos turmas geralmente de 3 em 3 meses. Pode passar. Pode passar. Isso aqui foi uma coisa interessante que eu coloquei aqui para vocês verem. Ó. Olha só que interessante. Aconteceu, foi essa semana, Francisco, semana passada. Semana passada, olha só, chegou um grande empresário de São Paulo. Grande mesmo. O nome dele é Rodrigo. Ele se operou comigo em setembro do ano passado. Ele ia se operar no Albert Einstein, mas se operou no Hospital de Rosário. E ele se operou comigo lá e ficou muito bem. Depois ele voltou para a revisão e teve uma história inusitada do Rodrigo. Ele estava tentando engravidar a esposa dele há 7 anos. Fez várias inseminações e ele engravidou a esposa lá em Rosário. Então ele ficou apaixonado por Rosário. E inclusive você me diz, engravidei, foi no quarto 5 do Hotel Areias Brancas. Eu digo, Rodrigo, divulga aí que o seu hotel vai ficar famoso para quem não tem filhos e quer. E o Rodrigo chegou para mim com uma caixa grande, ele e o pai dele, e disse, doutor, o senhor conhece Kainan Gardner? Eu disse, Rodrigo, me perdoa a minha ignorância, mas eu não conheço.
Ele disse, Karen Gärtner, depois quem quiser pesquisar no Instagram, é o maior artesão do Brasil. Ele é da 4ª geração de artesãos, é o artesão famoso no mundo. Eles moram em Balneário Camboriú. E ele só trabalha em ouro, em madeira nobre, que é apreendida pela polícia ambiental, e com ouro 23 quilates. Ele faz esculturas para os maiores astros do mundo. Pode passar. Esse aqui é uma escultura que foi feita com uma bola de ouro. Aquilo ali é madeira e ouro, pessoal. Olha o artista que nós temos no Brasil. Pode passar. Ele é ligado com o Instituto Ayrton Senna. Isso aí é madeira e ouro. Pode passar. Olha só que perfeição em madeira e ouro, pessoal. Pode passar. Esse aí é o Tom Brady, o ex-esposo da Gisele Bündchen, né? Que é a lenda do futebol americano. Esse aqui é o Karen Gärtner. Ele fez uma bola de beisebol em madeira e ouro. Pode passar. André Agassi, eu como sou tenista, eu gosto dele, inclusive o Rodrigo sabia que eu gostava, disse, olha, tu vai gostar de ver para quem que ele já fez um folder com todas as personagens do mundo, né? Pode passar. Magic Johnson, uma lenda do NBA. Pode passar. Esse eu sou fã dele, Roger Federer. Pode passar. E aí quem recebeu também Fernando Lemos. Ele... O Rodrigo chegou e disse assim para mim, inclusive no Instagram eu publiquei, eu disse no Rodrigo, o Rodrigo disse assim, doutor, as maiores personalidades do mundo têm uma obra esculpida em ouro e madeira pelo Karen Gärtner. Agora, o senhor também tem, doutor. E eu, por curioso, óbvio que eu não ia perguntar para ele quanto que saiu, né? Mas eu fiquei curioso para saber, vocês devem estar também, né? E aí eu fiz um dos funcionários lá, só contactar a equipe do Karen Gärtner, né? Não consegui descobrir o valor, mas as obras partem de 100 mil para cima. Olha o presentinho que o Rodrigo me deu. Pode passar. Olha que lindo, pessoal. O intestino delgado em ouro. Eu que sou coloproctologista, tenho os ângulos hepático e esplênico perfeito. O esplênico mais alto que o... Olha assim, tanto quando ele me deu, que eu não tinha noção da grandiosidade, ele só me disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse, olha, doutor, só vou lhe dar um conselho. Essa escultura, o senhor tem que colocar dentro de um vidro à prova de bala e chumbar no seu escritório. E eu pensei, mas deve ser coisa cara então, porque eu não tinha noção do... Né? Tanto quando eu cheguei, a minha esposa disse, não vai ficar no consultório, vai ficar lá na nossa casa. Então está lá na nossa casa. Pode passar? Olha que lindo, pessoal. Olha que coisa mais linda. Pode passar? Já estamos indo para o final. Não quero cansar ninguém, já falei bastante. Há poucos anos, faz poucos anos mesmo, eu entendi o porquê do planeta intestino. Alguém poderia dizer assim, mas o planeta intestino é para trazer informações sobre saúde. Hoje já falo sobre alimentação, até assuntos um pouco fora da coloprocto, que os pacientes começam a ter tanta confiança e querem, doutor, fala sobre batata doce, fala sobre isso. Então a gente fala alguns outros assuntos também, né? Pode passar. Pessoal, eu tinha uma regra que mais ou menos a cada uns 10, 12 vídeos, eu gravava um vídeo sobre Deus, sobre fé. E eu comecei a ver, tudo tem no canal, tá, pessoal? Eu comecei a ver que isso aí estava impactando pessoas do mundo todo. E aí, existe uma vozinha que quem tem relacionamento com Deus sabe quando é Deus falando. Me mostrou claramente e disse assim, olha, a tua credibilidade, a tua visibilidade nacional e internacional, eu te coloquei aí, que é para tu falar de Deus, falar de mim. Porque é muito mais fácil para as pessoas ouvirem alguém
que é conhecido, que é tido por famoso, e falar de Deus, pois devem perguntar assim, olha, mas esse aí não deve ser tão louco para acreditar nessas coisas. É assim que as pessoas pensam, não é assim? Então, hoje em dia, eu entendi que o meu canal, o propósito dele é muito maior. É para falar das verdades de Deus, para aproximar pessoas desse Deus que é o único motivo real da nossa existência. Não tem o porquê um homem e uma mulher passar por essa terra e não parar um momento da vida e se perguntar, será que a vida só é isso? Será que a vida é só levantar, trabalhar, pagar boleto, ter alguns momentos de alegria e morrer? Será que é isso? Não é. O famoso escritor Dostoiévski, eu sempre cito ele, escritor russo, dizia assim, todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. E eu parafraseio e digo, nós somos um quebra-cabeça e tem uma pecinha dentro de você que tem um formato muito anômalo, que você não preenche com dinheiro, com farra, com sexo, com fama, com nada. Essa pecinha você só preenche com as coisas de Deus, porque nós temos um espírito, isso já é a ciência já aceita, tu é corpo, alma e espírito. O espírito, ele não se preenche com nada. É por isso que tem pessoas com depressão tão profunda que tomam os remédios mais caros do mundo, as melhores psicoterapias do mundo, e tem que fazer, porque tem problema orgânico na depressão. Só que eu sempre digo, falta também tu colocar aquela pecinha que Dostoiévski dizia lá. Por que bilionários se matam? Por que tem a síndrome dos 27 anos dos grandes famosos cantores do mundo de rock? Kurt Cobain no Nirvana, Amy Winehouse, quantos poderia dizer? Tem tudo. Chegou o mundo aos seus pés. A fama perde a graça, pessoal. Todo mundo vai ter momento que vai ficar angustiado. Será que a vida só é isso? Estou sentindo um vazio. Será que é só isso? Nós estamos agora há pouco em São Paulo, nesse podcast lá. Pessoas me param toda hora para conversar, para bater foto, para tirar foto. Como muitos dizem, o Fernando Lemos já é uma celebridade. Eu não me considero celebridade. Mas todo mundo vem bater foto, conversar comigo. Até que o povo gaúcho, ele é muito mais retraído, né? Nós estávamos num shopping, meu sogro e minha sogra, tem uma mulher sendo uma mesa, eu ouvi essa voz, eu conheci. Ele foi ele falar comigo, chegou um outro no restaurante para conversar, isso aqui. Mas isso aí não preenche nada, pessoal. Isso é tudo passageiro. E a vida, como a Bíblia diz, o que ela é? Um sopro. Ela passa tão rápido. Só que nós temos uma eternidade que está nos esperando. E nós decidimos para onde nós vamos aqui em vida. Pode passar. São outros vídeos, ó. Os segredos da alma. Pode passar. Qual é a minha fé? Tudo tem no canal, pode passar. Esse vídeo é muito legal. Ó. Livre arbítrio, que é você poder escolher o que você quer fazer. Perigo. Pode passar. Por que eu sofro? Pode ir lá. E se o céu for real? Se não for uma historinha? Pode passar. Será que milagres existem? Pode passar. Vocês não vão conseguir ler. Esse relato eu recebo muitos por mês. Esse relato, em resumo aqui, é uma pessoa dizendo que estava prestes a cometer suicídio. E depois de assistir o podcast do Vilela, quando nós falamos em relação a essa passagem que a eternidade é real,
daquele lugar que aquele homem estava indo para um local que ele não queria ir, essa pessoa disse que se voltou para Deus e ficou curada, anos e anos tratando problemas psiquiátricos. São relatos mensais que eu tenho de pessoas que foram tocadas, alcançadas e mudadas a vida, não por causa dos meus conteúdos de medicina. Chegaram a mim por causa disso, mas impactadas por causa da presença de Deus que elas conseguem sentir através dos vídeos e das palestras. Pode passar? O que ocorre após a morte? Visão de um cirurgião. Pode passar. E considerações finais. Pode passar. Isso aqui parece um chavão, né? Mas não é. Verdades têm que ser ditas e reditas sempre. A família é a base de tudo. Deus se agrada que o nosso alicerce seja a família. Talvez algumas pessoas que estão aqui, não sei porque eu estou dizendo isso, podem estar com algumas contendas e brigas com familiares próximos, pai, mãe, irmãos. Te reconcilia. Pede desculpa, mesmo sem você ter sido culpado. É libertador quando você perdoa. Eu gosto muito disso do que Louis Pasteur disse. Só que eu gosto muito de falar para médicos. Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Quando você começa a estudar um pouco as coisas, muito superficial, quando tu não é especialista, que tu acha que tu consegue explicar tudo, a ciência te afasta. Muita ciência nos aproxima. Porque não tem explicação nada do nosso corpo, pessoal. Imagina eu te dar uma beliscada e em milionésimos de segundos chegar uma mensagem no cérebro, avisar qual é a intensidade da dor de 0 a 10 e ela retornar e você sentir a dor no local certo, mesma intensidade. Falando da minha parte digestiva, como é que pode você comer uma comida e ela não apodrecer dentro do teu trato digestivo? É algo, não tem explicação. Por isso que Louis Pasteur dizia isso aí, um pouco de ciência nos afasta, muito nos aproxima. Pode passar. E para finalizar, eu quero deixar esse versículo e conclamando todos vocês que estão aqui nessa noite, a partir desse momento, você dizer assim, ó, eu quero conhecer esse Deus que o Dr. Fernando Lemos me falou nessa noite. Eu quero ter essa intimidade com esse Deus. O Wagner aqui no início me contou coisas muito espirituais que aconteceram com ele. Não é só comigo. Toda pessoa que se aproxima de Deus, só que você tem que querer. E é sempre coisa boa para o teu bem, para o teu crescimento. Eu gosto muito desse versículo que diz assim, ó, Provérbios 3, 5, 6, diz assim, ó, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em tudo que fizer, reconheça a Deus e Ele irá endireitar os seus caminhos. E se eu não tivesse ido para Rosário? Vocês acham que essa minha trajetória seria assim? Não. Se eu tivesse ficado aqui, se eu tivesse ido para Bento, para Santa Maria. O profeta Vinícius Iracê, que eu tive um podcast com ele há pouco, ele fez uma pergunta assim, tu não pensa de sair de Rosário? Sabe o que eu respondi para ele? Só se Deus me mandar. Só se eu receber uma outra direção. Eu aprendi que é muito difícil e muito perigoso nós tomarmos direção sem Deus avisar. Você que está para fechar um negócio, você que quer fazer algum empreendimento, você que quer viajar para teu local, é tão bom envolver Deus com a coisa. Só chega a dizer, olha Deus, eu estou para começar esse negócio aqui, me direciona o que eu tenho que fazer. Vai acontecer coisas que vai te responder.
Não dependa da sorte. Pode passar? E acabou. Meu muito obrigado. Abraço a todos. Obrigado. 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 Eu estava no início da palestra do Fernando. Eu sou Humberto, para quem não me conhece, e eu estava vendo um sonho se realizar. Quando tu começasse, eu acompanhei do início. E eu não descobri que ele era gaúcho, não descobri que ele era cristão. E o YouTube começa a te mandar, né? Era Fernando Lemos todo dia. Aquele vídeo da água, eu escutei várias vezes. A Cristina sabe, me levanta, a primeira coisa eu encho um copão d'água. Até que um dia ele conta aquela história, daquela visão, daquela morte. Gente, eu fiquei num êxtase. E Deus me deu essa visão aqui. Porque eu disse, não, esse homem cristão, dessa maneira, porque, gente, ele com aquela autoridade, já tinha uns 2 milhões de seguidores ali no YouTube, falar de Deus, para mim, disse, que coragem, muita gente pode criticar ele, criticam, né? E eu fiquei, não, esse homem tem coragem, ele tem que falar lá na Donep. Viu, Joel, teu amigo aqui. E hoje ele está aqui. É um sonho que foi realizado também. Mas eu venho aqui falar de uma parte que na Donep a gente está acostumado e sempre faz no final dos eventos, que é dar uma oportunidade para as pessoas que ainda não fizeram uma aliança com Deus. E é uma aliança inquebrável, não é uma aliança com uma pessoa. É para poder ouvir a voz de Deus, para poder andar com Deus, você tem que ter uma aliança. E essa aliança foi feita através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Aquele que veio e que apareceu do teu lado, que anda contigo, que o Espírito dele, que é o Espírito Santo, fala contigo, fala até com teus pacientes. E esse está disponível para todos nós. E aí você deve estar se perguntando, e como é que se faz essa aliança? Eu quero essa aliança do doutor e de muitos que estão aqui. Eu quero essa aliança daquele que me convidou essa noite para estar aqui. Então, essa aliança foi, ele citou lá, né, que antes dele nascer, Jesus já tinha morrido pelos pecados de toda a humanidade. Então, esse é o amor que nos constrange e que nos move aqui na Donep, de organizar eventos, de ficar vendo agenda, ele só pode um sábado, vamos fazer num sábado, porque você convida os seus amigos, porque aqui é um momento de uma aliança, e é a aliança mais importante. Eu me lembro muito bem das 4 decisões mais importantes. A primeira era a aliança com Deus. E é sobre essa aliança mais importante que é esse momento. Jesus morreu e deixou na sua palavra algo escrito, né, através do apóstolo Paulo, que diz lá em Romanos, no livro de Romanos, que diz assim: se crer no seu coração, se confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo é o seu Senhor, e crer que Ele ressuscitou entre os mortos, você será salvo. É uma salvação eterna. É o vídeo que você pode explorar mais em casa. É o destino da nossa alma. Ele está falando aqui de coisas de sucesso. Para quê? Para abrir os seus olhos de coisas futuras. A nossa vida aqui é um sopro, é passageira. Mas Deus tem um plano para você. E esse plano envolve a sua vida. A sua família vai ser impactada. A família dele, as decisões deles foram impactadas. Então eu vou fazer aqui uma oração, que sempre na Donep a gente faz, até um momento que gostaria que todos ficassem em pé. E essa oração, o sentido dela é de fazer essa aliança com Deus, através do Filho Jesus Cristo. Eu queria que todos repetissem essa oração que eu vou fazer. Meu Deus, meu Pai, eu entendi essa noite
que tu tens um plano para mim. Tu usaste o testemunho do querido Fernando Lemos, e eu agora quero fazer uma aliança contigo. E eu confesso com a minha boca e creio no meu coração que Jesus Cristo é o meu único Senhor e é o meu único Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, e eu quero seguir os teus passos nessa vida. Me dá um propósito, me dá um destino, me dá agora pessoas para compartilhar o meu testemunho, e eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Eu queria que você que fez essa oração com esse sentido pela primeira vez, você no seu lugar mesmo, levante a sua mão. Quem fez essa oração pela primeira vez, amém, amém, amém. Muitas pessoas. Nós temos aqui na Donep um presente que diz assim, ó: agora você faz parte do povo mais feliz da terra. É o povo desta aliança, não é o povo da Donep, é o povo desta aliança. Eu gostaria, Fernando, que tu desse as pessoas que eu vou convidar que venham aqui na frente. As demais podem sentar. Você que fez, levantou a mão, e aqueles que não levantaram a mão, mas que fizeram essa oração, você vem aqui na frente, você vai receber um abraço do Fernando Lemos. Santo, o Espírito dele, que ele partilhou com nós, está aqui. Senhor, nós te damos graça nesta noite, por essa oportunidade de estarmos aqui, neste lugar reunidos. E nós não viemos aqui, Senhor, por acaso. O Senhor nos trouxe até aqui. E o Senhor trouxe, Senhor, a cada um daqueles que fizeram a oração pela primeira vez. Nós queremos agora entregar as vidas deles em tuas mãos, Pai. Queremos pedir que os teus anjos estejam, Senhor, acompanhando, fazendo guarda, Pai. E que a partir desta decisão, Senhor, as suas vidas tomem um rumo diferente, Pai. Nós pedimos que o teu Espírito Santo nos acompanhe, nos abençoe, Senhor, seja conosco, conduza cada um ao retorno dos seus lares, Pai. E que nós possamos ter experiência, Senhor, contigo, neste tempo, neste momento. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.